Agora estão me ouvindo, né? Que bênção. Podem sentar. Gente, o Espírito do Senhor está aqui, amém? Eu já sinto, eu já estou cheia. Olha como Deus já falou comigo através das canções, através da ministração da pastora Melina, através dessa oração. Eu creio que você também já foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. E nesse momento a gente vai continuar ouvindo a voz dele. Amém? Eu queria lembrar vocês qual é o tema do nosso culto. Quem lembra? Qual é a tua essência? Vamos todo mundo junto falar? Qual é a tua essência? Pergunta agora para a menina do seu lado aí. Qual é a tua essência? Agora dá um cheirinho nela, uma cafungada aí para você sentir a essência dela. Já sentiu a essência que ela tá? Olha, hoje eu trouxe a minha penteadeira. Algumas coisas, tá? Aqui tem uma relíquia que hoje, na hora da oração de manhã, eu mostrei para elas, porque a pastora Melina pregou sobre o vaso de alabastro, aquele perfume muito caro, que foi derramado aos pés de Jesus, né? Eu tenho um perfume, não é um alabastro, mas é um perfume caro, tá? Tá guardadinho só para ocasião especial. Só para ocasiões especiais. É esse aqui, ó. Mas tá aqui. Agora tem outros. Tem mais colônia, body splash, tem um pouquinho mais forte, esse aqui também é colônia. E aí, eu vou começar a borrifar aqui, quero ver se você vai sentir. E aí eu quero pedir ajuda aí da minha recepção também, tá? Nesse momento, eu vou começar a borrifar aqui, vamos ver se você sente, ó, o cheirinho da essência aqui. A igreja é grande demais, né? Será que a gente... Olha, pode passear, tá? Vem passeando, vem passeando. Vê se vocês sentem o cheirinho da essência. Daqui a pouquinho vocês vão começar a sentir. Olha a essência aí, ó. Olha a essência. Estão sentindo? Ainda não, né? Pode colocar nos cartõezinhos, meninas. Vai botando, vai entregando. Elas precisam de ajuda, tá? Quero minha equipe aí ajudando elas agora. Porque é muita gente. Vai lá. Pra gente fazer isso rapidinho. Vamos lá. Rapidinho, com um cheirinho para todo mundo sentir essa essência aí, gente. A essência é isso. Essência é um perfume delicioso. Essência é aquilo que nós temos de melhor em nós. É todo o nosso ser. Esse é o substantivo da essência. É uma coisa ou uma pessoa numa integralidade, sabe? Tá sentindo esse cheirinho aí? Sabe que cheirinho é esse? Esse cheirinho é lavanda com flor de lótus. Bom, né? Cheirinho bom pra gente colocar na roupa de cama, pra colocar na casa, não é gostoso? Não cheirinho de roupa limpa? De coisas fresquinhas? Mais ou menos como você é. Ah, irmã, mas eu não sou muito lavanda com flor de lótus, não, tá? Eu tô mais para almísca, aquele bem forte. Aquelas essências pequenininhas. Lembra disso? Quem lembra daqueles perfumes antigos? Eu tô com os perfumes um pouquinho mais novos aqui, né? Mas eu me lembro, meu pai era um homem muito vaidoso. Sabe, Jussara? Ele era um mineiro vaidoso demais, lá do interior de Minas. E duas coisas que meu pai comprou quando chegou no Rio de Janeiro, porque na roça não tinha. Ele era de uma cidade chamada Cristiano Ottoni. Há duas coisas que ele comprou quando ele chegou no Rio de Janeiro. A primeira coisa foi um picolé. Ele contava isso com toda a felicidade do mundo. Ele comprou dois. Um ele comeu e o outro ele botou no bolso. É mesmo, foi desse jeito. E a outra coisa que ele comprou quando ele chegou aqui, perfume. Uma alfazema, antigamente tinha as alfazemas, né? Era um litrão assim, acho que a gente ainda acha, se procurar por aí. E ele comprou, ele era muito vaidoso. Com o passar do tempo, melhorou um pouquinho de grana e passou para comprar aqueles perfumes da Avon, lembra? Aquele que tinha um vidrinho assim, que era meio craqueladozinho, com umas pontinhas, chamado Toque de Amor. Ó, tem gente aqui que usava. Charisma. Charisma meu pai usava. Gente, era um negócio forte que você botava aqui e sentia lá na porta. Não era?
E aí, para nós que éramos crianças, aí elas compravam, minha mãe, um compactozinho, pequenininho, lembra? Era igual um potinho de sombra de maquiagem, só que era era uma gomazinha. Você passava e depois passava no rosto, passava no corpo. Gente, quem não gosta de um perfume? Tem gente que usa perfume a vida inteira, o mesmo, não troca. Eu troco. Assim como troco de roupa, eu gosto muito de usar roupas diferentes. Cada dia eu estou com um estilo diferente. Eu gosto de usar perfume diferente também, depende do dia. Tem dia que eu gosto de um mais forte, tem dia que eu gosto de um mais floral, tem dia que eu gosto de mais almiscarado, depende, mais amadeirado, depende. Mas tem gente que usa o mesmo perfume a vida inteira. Eu tenho uma irmã, uma das minhas irmãs, são 6. Uma delas só usa um perfume. Eu vou falar porque é conhecido e não estou fazendo propaganda. Aqua Fresca do Boticário. A minha irmã, Mônica, só usa esse perfume. Quer dar um presente de aniversário para ela? Dá um Aqua Fresca do Boticário. Você não vai errar. É sempre o mesmo perfume que ela usa. Quando acaba, ela compra outro. E é assim, nós nos acostumamos com a essência. Agora, tem uma coisa muito interessante. A palavra de Deus, quando ela fala a respeito de Deus, ela fala algo assim especial. E fala que Deus é a essência. O amor de Deus é a essência da Bíblia. O amor de Deus é a essência da palavra. João 3,16, que é o versículo-chave que define toda a Bíblia, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então, o amor de Deus é a essência da Bíblia. Então, a palavra, a nossa Bíblia, também tem uma essência. E nós também temos uma essência. E você? Qual é a essência? As mulheres, e eu coloquei isso lá no Instagram, quando fizemos bastante postagem essa semana, né? Foi muito legal lá no nosso Plena. Mas uma das coisas que eu coloquei lá foi que a mulher, ela enfeita o mundo com o seu sentimento, com a sua beleza, com o seu discernimento, a sua sensibilidade. A mulher, ela vai enfeitando o mundo com isso. Mas também ela enfeita o mundo com a sua essência, com aquilo que ela tem de melhor, ou com aquilo que ela tem de pior, porque nem sempre a essência é uma coisa boa. Nem sempre o que está ali no âmago da pessoa, ou da circunstância, ou até mesmo de um objeto, é uma coisa boa. E aí nós precisamos escolher muito bem se realmente queremos ter essa essência de Deus. Algumas mulheres da Bíblia, por exemplo, Miriam foi uma mulher inspiradora. E a gente fala, toda vez que a gente fala de mulheres de essência, a gente lembra de mulheres inspiradoras na Bíblia. Miriam foi uma dessas mulheres, né? Ela foi a irmã mais velha do profeta Moisés e de Arão também. E teve um importante papel na libertação do povo de Israel lá do Egito. Outras mulheres, Esther, por exemplo, foi esposa do rei persa Assuero, uma mulher de influência. Débora foi profetisa, uma mulher de influência, uma mulher de essência, tinham boas essências. Mas a gente também tem as mulheres do Novo Testamento, que foi o quê? Lídia, Dorcas, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, Maria de Nazaré, Maria Madalena e tantas outras mulheres. Eu coloquei aqui Susana, Priscila, são mulheres que aparecem lá no Novo Testamento, no livro de Atos. Febe, Lloyd, Eunice, Lídia e outras mulheres também. Mas, a partir do século XV, nós começamos a ver outros registros de mulheres importantes, que também fizeram a diferença nesse mundo, que não estão registradas na palavra, mas também foram mulheres que abençoaram esse planeta e abençoaram várias gerações. Como, por exemplo, Joana d'Arc. Lá no século XVI, no século XV, em 1412, Joana d'Arc foi uma referência. Joana d'Arc era uma mulher de Deus que recebia revelações de Deus. Se você lê, eu gosto muito dos livros da Ruth Salviano,
ela é professora de História do Cristianismo e tantas outras histórias, história da igreja. Ela tem vários livros falando de mulheres que foram importantes na vida da igreja. E ela fala que Joana d'Arc foi uma mulher de essência. Joana d'Arc, ainda menina, bem pequenininha, teve uma revelação. Deus falou com ela algo importante que ela precisava falar com o rei Henrique da França. E ela conseguiu, ela teve acesso. E o rei ouviu aquela menina e obedeceu tudo aquilo que ela tinha trazido da parte de Deus. O tempo foi passando, infelizmente Joana d'Arc não foi muito bem interpretada naquilo que ela trazia, por causa da cultura, por causa da época em que eles acreditavam que as mulheres não detinham o poder de ter comunhão com Deus. E Joana d'Arc acabou morrendo por causa disso. Mas ela foi uma mulher de essência. E, a partir daí, Margarida de Navarra, na história do Brasil, Dandara dos Palmares, Leonilda Daltro, que foi uma mulher importante demais na nossa política. Em 1859, Leonilda Daltro foi eleita a primeira prefeita mulher no Brasil. Ai, que novidade! Novidade, sabe por quê? Naquele tempo, as mulheres não podiam votar. Só que ela foi eleita prefeita. Quem votou em Leonilda? Os homens votaram para que ela fosse prefeita de uma cidade lá no Rio Grande do Sul. Então, mulheres de essência, mulheres que fizeram a diferença. Nós precisamos nos espelhar na vida dessas mulheres. Nós precisamos olhar para essas mulheres e entender, Senhor, eu tenho um propósito? Tem algo de bom que eu preciso fazer para ser uma mulher de essência? Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você. Quando uma mulher de essência acorda, o diabo fica estremecido. Sabe o que ele faz? Ele quer apertar o nosso botão de soneca para a gente dormir de novo. Mas não, a gente precisa levantar, acordar e dizer, estou em pé e hoje eu vou desafiar o inimigo. Hoje eu estou pronta para fazer algo diferente no meu dia. Porque tudo que o diabo quer é deixar a gente entristecido. Tudo que ele quer é fazer com que nós não acreditemos que somos mulheres de essência. Que somos mulheres com propósito. E nós precisamos acordar para essa mentira que o inimigo tem contado para nós desde o Éden. E a primeira mulher de essência que eu quero falar para vocês e quero conversar é Eva. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 22, tem um versículo bem pequenininho que diz assim: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. A palavra hebraica em Gênesis para essa palavra mulher é baná, com H no final, que significa construir. No sentido de edificar uma casa, um templo, uma cidade, um altar. É construir mesmo, é virar massa, é colocar tijolo em cima de tijolo, é fazer alvenaria. Isso é que significa a palavra baná, mulher, que é usada aqui no hebraico, nesse texto aqui de Gênesis 2. Isso quer dizer que Deus concedeu a nós, mulheres, uma natureza distinta, e com uma capacidade incrível de construção. Nós temos o poder de destruir e de construir. O que Provérbios 14:1 diz? A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia constrói a sua casa. Mas aí o que vem depois? Mas a tola, o que ela faz? Destrói, ela chuta, ela arrebenta, ela acaba. É como a palavra quer dizer mais ou menos assim. A mulher sábia constrói edificando, fazendo, virando a massa. Dá trabalho, não dá? Fica com calo nas mãos, é pesado o tijolo. A gente tem uns tijolos pesados para carregar, né, de vez em quando, né? É uma quebração danada de pedra, porque obra não é fácil. Mas a palavra destruir é como se você estivesse pegando uma marreta, aquela marreta de ferro que os construtores usam para destruir um muro, para quebrar um muro, a mesma coisa. E bate, e bate. Essa é a mulher que não é sábia. Mas falando de Eva, é interessante notar que a primeira mulher, ela foi modelada lateralmente como uma costela de Adão. Ela foi tirada como uma porção. É como se Adão fosse um boneco de massa
E na verdade era, né? E Deus, eu sei que vocês já brincaram com massinha aqui. Mesmo essa de modelar que a gente vê hoje, que é sintética, ou aquelas que a sua mãe fazia de farinha de trigo, lembra? Aquela massinha, aí você fazia os bonequinhos. A mesma coisa. Fez o bonequinho, sabe o que Deus fez? Deu um beliscão no bonequinho e você faz um outro. Não é assim que você brinca com a massinha de modelar? Foi isso que Deus fez. Adão estava lá prontinho, mas aí ele pega Adão, coloca Adão num sono profundo, tira uma parte. E essa parte é designada costela, em algumas versões da Bíblia. Ele tira uma porção, ele tira um pouquinho. Isso quer dizer que eu, mulher, vim do homem, e não o contrário. Então eu preciso entender a criação dessa forma. E aí Eva é apresentada a Adão. E quando ela é apresentada a Adão, Adão dá um nome para ela. E diz, essa será chamada varoa, porque ela veio do varão. E aquela mulher veio com uma função. Ela tinha uma essência e tinha uma função. A palavra Eva significa geradora de vida. Essa é a palavra Eva. Todas as mulheres são geradoras de vida. Amém? Mesmo aquelas que não têm filhos biológicos. Mesmo aquelas que ainda são crianças. Acabei de orar por uma aqui. Geradora de vida. Geradora de vida. Geradora de vida. Todas as mulheres são Eva. Tem a essência de Eva. Geradora de vida. Isso quer dizer que se eu estiver num lar, um caos, onde está tudo destruído ao meu redor, eu não sou Baná, aquela que constrói, aquela que reconstrói, aquela que coloca em pé. Se tiver tudo destruído ao meu redor, eu tenho a capacidade de construir. Eu tenho a capacidade de gerar vida aonde não existe mais vida. Amém? Eu tenho a capacidade de ser bênção aonde parece que a bênção está passando longe. Então, mulher, eu quero dizer para você, você é uma mulher de essência, porque você é Eva, geradora de vida. Nunca se esqueça disso. A gente fica tentando elocubrar, dar respostas para a Bíblia. Essa história de Adão e Eva, essa história desse primeiro casal, isso aí é uma ilustração. Não é. Nós precisamos crer na Bíblia, de capa a capa. Meu marido fala que é até, inclusive, nos mapas. É de capa a capa. E se a Bíblia diz que existiu uma mulher que se chamava Eva e que ela era geradora de vida, eu creio. E é assim que a gente precisa crer também. Então, uma mulher de essência, ela é geradora de vida. Ela constrói onde não tem vida. Ela constrói onde está tudo destruído. Onde está tudo escangalhado. E o inimigo não está feliz com a gente. Por quê? Porque depois que o primeiro casal, pecou e se distanciou de Deus, e é assim que Gênesis 3 apresenta a queda do homem, Deus deu uma sentença para cada um deles. Uma sentença para a serpente, uma sentença para Eva e uma sentença para Adão. A sentença da serpente, a gente sabe que primeiro atingiu a forma física da serpente. Ela passaria a se rastejar. E ela seria inimiga da mulher. Gente, o diabo não fica feliz quando a gente acorda, como eu falei. Ele fica o tempo todo tentando nos desestabilizar, sabe por quê? Porque ele sabe que se ele desestabilizar a mulher, ele vai desestabilizar toda a família. Todo aquele complexo, todo aquele trabalho, todos os lugares onde você pisar. Então fica muito atenta, porque o trabalho dele é esse. Essa foi a sentença. E nós recebemos sentença também. Qual foi a primeira? Com dores de parto você vai ter filho, né? Ok. Qual foi a segunda? A tua vontade será para com teu marido. Não adianta. Quem tem 2 filhos aqui sabe, a partir de 2 filhos, né? Que geralmente, às vezes, a gente coloca o mais velho tomando conta do mais novo, né? Só que o mais novo vai lá, faz umas estripulias, umas bagunças. O que a gente faz como pais? Olhamos para eles e dissemos assim, olha só, você está de castigo, seu irmão não está, tá? Mas
A partir de agora, ele é que vai tomar conta de você. Foi exatamente isso que Deus fez. Ele falou assim para Eva: Eva, não dá para te deixar sozinha. A partir de agora, a tua vontade será para conter o marido. E depois que o pecado entrou no mundo, gente, virou uma bagunça total. A nossa essência, foi para o espaço. Ninguém mais tem essência, as coisas estão todas trocadas. Mulher fazendo papel de homem, homem fazendo papel de mulher. Mulher oprimindo o homem, homem oprimindo mulher. E isso não é culpa nem do machismo, nem do feminismo. Isso é culpa do pecado. Isso foi a serpente. Isso foi Satanás, que levou para dentro do nosso jardim, enquanto nós éramos para ser mulheres de essência, geradoras de vida. Ele começou a dizer para nós que nós não éramos esse tipo de mulher. Então hoje nós vamos começar a resgatar isso, amém? Hoje, daqui para frente, tendo filhos ou não, tomando conta de gente ou não, eu sou geradora de vida. Eu sou o Baná, aquela que constrói, aquela que reconstrói tudo aquilo que está escangalhado e ruim e podre e difícil dentro da minha casa, no ambiente que eu trabalho, na minha igreja, na vizinhança e aonde eu estiver inserida. Amém? A segunda mulher da Bíblia que eu quero falar a respeito de essência é Ruth. Gente, amo falar de Ruth. Primeiro porque é o meu segundo nome, né? Me salvou, cá para nós, né? Detalhe. Salvou um pouquinho. Eu amo falar dessa mulher corajosa. Ruth é a segunda mulher. E para ser uma pessoa, uma mulher de essência, eu preciso fazer como Ruth e deixar o meu passado para trás. Eva, geradora de vida. Ruth deixou o passado para trás. Ruth ficou ali, lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth tomou uma decisão muito importante que balizou toda a sua vida e todo o seu futuro. Ela disse para sua sogra que iria com ela para onde a sogra fosse. Sogra, olha só, estamos nós duas na pior, viúva, a gente não tem nada, nenhum tostão, uma mão na frente e outra atrás. Mas nós vamos juntas. Então, se você passar fome, eu vou passar fome também. Se você não tiver onde dormir, vai sair lá onde eu vou dormir também. Se você, o buraco que você foi enterrada, foi exatamente isso que o Ruth falou, eu também vou ser. E aí, então, ela, num ato de coragem, começa a esquecer o passado e olhar para um futuro que ela não conhecia. Mas sabe por quê? Porque ela sabia que o Deus de Israel estava com ela. Ela tomou uma decisão muito importante. E às vezes a gente toma a decisão de estar ao lado de Deus, mas continua olhando para o passado. Isso é errado. Se Deus mandou, faz. Se Ele te chamou, siga em frente. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque se ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai estar com você em todos os caminhos. Agora, gente, eu vou falar uma coisa para você. Deixar o passado para trás não é fácil. Construir o nosso futuro em cima do passado é o que a gente costuma fazer demais. A gente pega todo aquele lixo, aquele entulho que foi destruído, que estava tudo dilacerado, ruim, e a gente quer construir alguma coisa em cima do entulho. Não pode. Tem que limpar o terreno. Se eu sou Baná, construtora, eu preciso primeiro limpar o terreno. Eu preciso preparar para começar a erguer alguma coisa diferente. E a primeira coisa que eu preciso fazer é perdoar pessoas. Eu não posso seguir para um futuro que Deus tem para mim se eu não começar a perdoar as pessoas que estão ao meu redor, que me feriram. Vai na fé, deixa o passado para trás. Pode ser que seja necessário deixar pessoas para trás. Gente, uma coisa que acontece muito na nossa vida são ciclos. E eu não sei se você já percebeu, quando você era adolescente, ou aqui tem adolescentes, né? De repente se vem assim, poxa vida, eu era tão amiga de fulana, de repente, né, a amizade distanciou, esfriou, ninguém brigou não. Já perceberam isso? Ninguém briga. Mas a coisa se distancia, a gente fica assim meio parado, só fala um oi no WhatsApp, uma coisa muito de longe. E aí daqui a pouco a gente está construindo novas amizades. São ciclos na nossa vida, isso é muito comum.
Só que tem gente que tem uma dificuldade tremenda em terminar ciclos e construir círculos novos, ciclos novos. Principalmente de amizade. Principalmente. Porque chega um momento que aquela pessoa não vai fazer mais parte do nosso futuro. E a gente tem que dizer tchau, bye. Porque Deus tem algo diferente para nós. Ele tem uma nova casa, de repente, num bairro diferente. Uma nova igreja, num lugar diferente. Novos amigos, novas propostas. Um novo trabalho, uma promoção. Deus tem sempre um ciclo diferente para nos apresentar. Mas a gente fica agarrado no ciclo passado. Com aquele saudosismo. Ai, como era bom quando eu morava em tal lugar. Ai, como era bom como eu fazia isso. Não. A gente precisa ter a coragem de Ruth. Olhar para o futuro sem ficar com pena do passado. E tem gente, olha, eu vou contar um segredo para você. Não é só perdoar, não. Tem gente que não vai participar do futuro que Deus tem para nós. Eu canso de falar isso. Quando eu falo de Ruth, gente, não tem como não contar a respeito de Orfa. Não eram 3 as viúvas? Uma ficou para trás. Mas ela ficou para trás porque ela era ruim? Não. A sogra dela falou, olha só, pode ir. Está liberada, vai embora. E ela foi. Por quê? Porque o futuro que Deus tinha para Noemi e Ruth não incluía a Orfa. Então, não fica com medo, não fica com receio. Você é uma mulher de essência. Talvez algumas pessoas até vão ficar pelo caminho, elas vão ter a trajetória delas, elas vão seguir o rumo delas. Deus vai abençoar de outra maneira, mas não fique presa a pessoas. Abraão cometeu um erro horrível. Quando Deus chamou ele, falou assim, olha, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu preparei para você. O que Abraão fez? Amarrou Ló lá na cangalha do burrinho. E veio Ló e a família dele. E foi uma coisa, né? Deu certo? Não. Chegou lá na frente, eles precisaram se separar. Não por eles, família, mas por outros problemas que aconteceram. Então, às vezes, Deus está sinalizando, Deus está dizendo, olha, eu tenho um futuro diferente para você. Deixa o passado para trás, caminhe para aquilo que eu estou mostrando, vai adiante, vai à frente. Mas a gente não consegue ouvir, porque a gente está preso ao passado. Mas uma mulher de essência toma a decisão correta, perdoa quem precisa perdoar, olha para o passado com carinho, despede-se de quem foi bênção na tua vida e segue para aquilo que Deus tem para você. Amém? Terceira mulher de essência, já falei dela aqui hoje, inclusive falei na nossa live de oração. Uma mulher de essência reflete sobre o seu propósito. Esther. Esther, capítulo 4, versículo 14, diz assim: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther foi escolhida como a rainha da Pérsia, quando a Pérsia era o país mais potente da terra. Ela virou a primeira dama mais importante do mundo. Uma judia órfã, criada pelo seu tio primo, Mardoqueu. E ela foi escolhida pela sua beleza, mas a gente sabe que Deus tinha propósito para ela. Ela também sabia no início, mas se passaram 10 anos. Esther estava lá no palácio, tinha uma casa só para ela, tinha aposentos só para ela, várias servas só para ela. Olha, já pensou? Que vida boa, né? Eu não queria nem a riqueza, eu queria várias servas. Não queria riqueza, não. Eu queria uma pessoa para lavar o banheiro, eu queria uma pessoa para arrumar a casa, para fazer a comida, para levar o Mike na rua. Né, Isabel? Eu queria só as 2, dava conta. Mas ela tinha muitas meninas ali, muitas mulheres à sua disposição. Toda a riqueza, todo o luxo. A Pérsia era a potência daquele tempo. E ela estava lá vivendo naquele conforto há 10 anos. Só que o inimigo não brinca, né? Lembra?
Aí ele não brinca, a Esté levantou, o inimigo falou, ela levantou. Não vai ficar. Filha de Deus, filha do Deus de Israel, mas não vai mesmo. Eu tenho que tirar ela dessa posição, alguma coisa tem que acontecer. E aí o inimigo usou Amã. Amã era o primeiro-ministro do rei Assuero, um homem muito influente, muito rico, que ia pagar o rei. Gente, olha só a loucura. O cara ia pagar o rei para matar todos os judeus, para que ele tivesse permissão para matar todos os judeus que estavam ali na Pérsia e nas outras cidades, 12 países que a Pérsia dominava. E o rei assinou embaixo, porque afinal de contas o cara era de confiança. Só que tinha um homem de Deus ali naquele lugar que era Mardoqueu. E aquele homem foi lá e mandou um recado para Esther. E falou isso que eu acabei de ler para vocês. Não pense que se você ficar calada, a sua família não vai a sua família vai se livrar disso. Quem sabe se não foi para um momento como esse que Deus colocou você onde você está. Mulheres de essência precisam refletir sobre o seu propósito. Mulher, onde Deus colocou você? Você está na escola, na faculdade, no trabalho, na sua família, porque Deus que escolhe a nossa família. A gente não escolhe isso, né? A família a gente não escolhe. Deus é que escolhe. Ele colocou você num lugar estratégico por algum motivo. Não foi do nada. Você não caiu de paraquedas, não brotou, como dizem por aí, não. Você está onde você está, porque Deus tem propósito para você. E você precisa começar a refletir no seu propósito. Quem sabe seja para abençoar uma pessoa, mas pode ser que seja para abençoar um povo inteiro, assim como Esther fez. E no momento em que ela entendeu que Deus tinha propósito na vida dela, que ela precisava exalar perfume de Deus ali naquele lugar onde ela estava. Porque assim, gente, olha, eu vou ser sincera para vocês. 10 anos num lugar, de uma maneira confortável que ela estava, gente, ela era quase uma persa. Ela já tinha um nome persa, né? O nome era Esther, era um nome persa. O nome dela era Radassa, o nome judeu dela, e ela precisou esconder esse nome. A identidade de Esther já estava começando a ser modificada, porque ela estava sendo influenciada pelo meio que ela estava. Mas Mardoqueu falou para ela, olha só, filha, você tem que acordar, porque você não é essa que você está pensando que é. Você é filha de Deus, você é filha de Israel, e se você não fizer alguma coisa, eu acredito que vai vir socorro de outro lugar. Mas toda a família do seu pai vai morrer em você. Então faça alguma coisa. E ela se levantou como uma mulher de Deus, promoveu um jejum coletivo, oração, e começou a exalar a essência de Deus. Quem sabe se não foi para um momento como este que você está na igreja que você está? Quem sabe se não foi para um momento como este que você foi inserida no trabalho que você trabalha? Quem sabe se não foi para um momento como este que você está lá naquela faculdade, naquele curso, na escola? Você precisa ser uma mulher de essência onde você está inserida. Amém? E a quarta e última mulher de essência que eu trouxe aqui, tem tanta gente que olha, eu fiquei em dúvida. Quais delas levar? É Maria. Maria de Nazaré. Uma mulher de essência faz o ajuste que precisa fazer, necessário. Porque às vezes a gente precisa passar por uns apertões, né? Já apertou um parafuso na parede? Como é que tem uma hora que ele demora, mas ele vai, né? Porque ele está preparado, aquela bucha está pronta para receber. Às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes para ser uma mulher de essência. E lá, em Lucas capítulo 1, versículos de 30 a 34, diz assim: mas o anjo lhe disse, falando para Maria, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou, como
como acontecerá isso se ainda sou virgem? E aí, uma menina de um vilarejo, uma cidade esquecida da Judéia, de Belém, as favelas de Israel, uma menina, uma pré-adolescente. Qual era a condição de Maria naquele momento? Ela estava prometida em casamento para José. José era um artesão, um carpinteiro que fazia várias coisas, né? De arte. Fazia mesas, objetos, cadeiras, móveis. Era um homem bom, pobre, um homem temente a Deus. E de repente Maria recebe a visita de um anjo, dizendo para ela que ela tinha uma missão, ela tinha algo a cumprir. Deus tinha planejado algo especial para a vida dela. Ela olhou para si mesma e disse: olha, eu sou uma menina. Eu nem conheço o homem ainda. Eu nem estou casada ainda. Como isso vai acontecer? E aí o anjo começa a explicar para ela que tudo vai acontecer a partir de um milagre, de algo miraculoso que Deus iria fazer no seu corpo, e ela ficaria grávida do Filho de Deus. Maria não questionou. Gente, isso era muito sério. A gente está falando aqui de uma adolescente grávida, num lugar onde existia uma lei muito severa para punir o adultério, que era a lei, a pena de morte. Era a morte por apedrejamento. Mas ela não pensa nisso. Ela não lembra disso e ela diz: Senhor, cumpra-se em mim aquilo que o Senhor deseja. Eu não sou ninguém, mas se eu servir para alguma coisa, eu estou à tua disposição. Mulheres de essência são assim. Às vezes a gente olha para a nossa história, para o nosso contexto, e diz assim: Senhor, não tenho nada. Senhor, a minha família, puxa vida, não quero nem contar a minha história, porque a minha história é ruim. Eu não quero nem dizer por que caminhos eu já passei. Porque foram caminhos tortos, difíceis, que se não fosse a misericórdia de Deus, eu ainda estaria lá. Mas Deus olha para cada uma de nós e diz: olha, você é especial. Você pode até ser uma mulher que ninguém dá nada, você pode até ser uma mulher improvável, mas eu tenho propósito contigo. Você é uma mulher de essência. E foi isso que ele fez com Maria. E Maria aceitou de prontidão. Ela disse: Senhor, então tá bom. Se o Senhor me quer do jeito que eu sou, eu estou à tua disposição. Ser uma mulher de essência, gente, não é fácil. Nós, às vezes, precisamos abrir mão de muitas coisas. Do nosso conforto. Abrimos mão de um casamento, até às vezes que tá tão difícil. E a gente diz, porque a sociedade diz assim: não, tem que separar. Mas a gente luta e diz: não, se eu tenho uma aliança, eu vou continuar junto. Se Deus tem propósito nesse relacionamento, nós vamos continuar juntos e vamos vencer juntos. Pode ser, de repente, que você tenha passado pela viuvez, assim como Ruth e Noemi também. Mas Deus ainda te chama para ser uma mulher de essência. E não importa a idade que tenhamos, porque olha aí Maria, uma menina pré-adolescente, que o Senhor usou para trazer ao mundo o filho dele. Nós precisamos olhar para a nossa história e a gente não vai dizer assim: estou enganada. Né? Eu vou fazer vistas grossas com a minha história, porque a minha história foi ruim, mas está tudo bem. Não. Nós precisamos entender que cada coisa que aconteceu conosco, Deus vai usar na nossa trajetória, amém? Sendo ela boa ou sendo ela ruim. A forma que o Senhor moldou você, a forma que Ele fez permitiu que você passasse por algumas circunstâncias, com certeza vai abençoar você para que você seja realmente uma mulher de essência e que exala o bom perfume de Cristo. Amém? Eu quero terminar essa mensagem orando, já convidando já a nossa equipe de louvor para vir, a Jussara também para cantar. Eu sei que nós fizemos alguns momentos de oração aqui, bem específicos, e eu quero continuar fazendo esse apelo, mas falando diretamente para você, mulher, que se acha uma mulher improvável. Eu falei aqui sobre 4 mulheres.
Uma que levou sobre ela todo o jugo do pecado. Eva, meu Deus. O que falaram, o que falam, né, até hoje, teólogos, coisas escritas, a culpa é de Eva, a culpa é de Eva. Não. Eva é geradora de vida. A segunda mulher, uma mulher que não tinha nem eira nem beira, uma estrangeira que foi para um lugar para reconstruir a sua vida, Ruth, olhou para o seu passado e disse, não quero mais fazer parte disso, eu quero algo novo que Deus tem para mim. A terceira mulher, uma mulher órfã, porque a gente fica pensando assim, poxa vida, eu sou uma coitadinha. Porque se Esther tivesse que ficar chorando, filha, ela não ia chegar no palácio nunca. Só porque não tinha pai e mãe, misericórdia. Ela olhou para a história dela e disse, não, eu posso. Deus vai me abençoar. E ela foi escolhida rainha da Pérsia. Só que ela esqueceu o propósito no meio do caminho, mas Deus usou uma pessoa para lembrá-la. Talvez você tenha esquecido no meio do caminho o seu propósito. Talvez você esteja tão acostumada e tão confortável na igreja que você está, naquilo que você tem feito, que você acaba esquecendo e faz as coisas de forma automática. Não. Deus quer que você seja intencional para executar os propósitos que Ele tem para você. E por último, uma menina que não tinha nada, de uma família muito pobre, onde nem os pais são citados na Bíblia. Eu nunca ouvi falar. A gente tem algumas linhas que pensam assim, assado, mas isso não está provado, não está nos evangelhos. Maria estava sozinha. Deus providenciou pessoas até para acolher, e o próprio José, seu marido. Mas ela se colocou à disposição quando não tinha ninguém ao lado dela. Quando ela ainda era uma mulher, uma menina improvável. E eu quero fazer um apelo e orar por você. Talvez Deus esteja chamando você para ser uma mulher de essência. Olha aí, 4 exemplos. Tem tantos outros que a gente fosse passaria a noite aqui em vigília falando os exemplos de mulheres de essência na Bíblia. Mas só essas 4 eu acredito que pelo menos com uma delas você se identificou. Talvez a sua história, como eu já falei, não seja uma história tão bonita, tão recheada de flores, tão perfumada como o cheirinho que ficou por aí, né? Pode ser. Mas Deus ainda tem propósito na tua vida, mulher. E Ele vai fazer maravilhas. E Ele vai fazer o impossível acontecer se você permitir. E aí eu quero fazer um apelo. Convidar você a ficar de pé no seu lugar. Você não precisa vir aqui à frente. Nós já viemos aqui à frente, já oramos. Já entregamos a nossa vida. E o ato simbólico que você vai fazer é ficar em pé no seu lugar, dizendo, Senhor, eu nem sei o que o Senhor quer de mim, mas eu estou aqui à tua disposição para ser uma mulher de essência. Você pode ficar de pé já. Eu queria todo mundo de olhos fechados, a equipe em intercessão, orando. Talvez você esteja se sentindo tão abandonada, triste. Eu sei como é isso. A gente tem vivido um tempo de muita angústia, de muita ansiedade. A gente tem algumas mulheres, elas crescem com uma baixa autoestima muito grande, muito severa, porque não foram acolhidas, não foram amadas, não foram valorizadas enquanto criança. Mas eu quero dizer uma coisa para você, mulher. O Senhor te ama, Ele te acolhe, Ele te valoriza. E não importa as feridas que o passado fez lá atrás, a partir de agora é um novo momento. Hoje, dia 9 de setembro de 2023, Deus quer fazer algo novo na sua vida. Amém? Vamos orar, Pai? Eu estou aqui de pé junto com as minhas irmãs, Senhor. Quantas vezes nós nos sentimos improváveis, Pai? Quantas vezes nós nos sentimos incapazes de fazer a tua vontade, de cumprir o teu chamado, de realizar a tua obra? Quantas vezes isso acontece? Mas nós estamos aqui, assim como Maria se colocou à disposição, Ruth, Esther e a Eva. Nós sabemos, Senhor, que a consequência do pecado veio, mas o amor, o cuidado continuou sobre aquele casal lá do Éden, Pai. O teu propósito se cumpriu na vinda do seu filho.
E o segundo Adão resgatou tudo aquilo que nós perdemos naquele primeiro ato. Nós te agradecemos por isso, Senhor. E como filhas tuas, nós queremos dizer, queremos ser mulheres geradoras de vida, Pai. Nesse tempo tão caótico, onde as famílias estão destruídas, onde pais não conversam com os filhos, problemas de relacionamentos conjugais têm aumentado a cada dia, onde temos inimizade dentro da igreja, fora dela, onde às vezes não nos achamos inseridas no nosso local de trabalho. Nós queremos ser mulheres geradoras de vida, Pai. Obrigada pelo privilégio que Tu nos dá, de mesmo não sendo perfeitas, completar a obra que Tu deixou aqui para nós fazermos, Pai. Nós queremos a partir de agora cumprir o nosso propósito, sermos mulheres de essência, de fato e de direito, porque o direito foi conquistado lá na cruz, quando Tu verteste o Teu sangue sobre as nossas vidas, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, eles são muitos. Nós não somos dignas, mas nós acreditamos na Tua graça que está sobre nós. E Te agradecemos, Senhor, por nos dar o privilégio de somar na Tua obra. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, amém, amém. Você vai dizer para essa mulher que está do seu lado de pé: você é uma mulher de essência. Você é geradora de vida. Amém? Vamos cantar?